Karma não é punição. Para. Antes de qualquer coisa, para. Você veio até esse vídeo carregando alguma coisa. Todo mundo que clica num título como esse está carregando. Pode ser uma situação que não resolve, um padrão que se repete, uma dor que não passa, ou simplesmente aquela sensação surda de que você está devendo algo a alguém que você não consegue identificar. E em algum momento, alguém disse, ou você mesmo concluiu, isso é karma. 3 palavras, ditas como sentença, como se encerrassem o assunto. Mas e se essa frase estiver fazendo um estrago silencioso em você que você ainda não percebeu? É isso que a gente vai abrir hoje. Primeiro, de onde veio essa palavra? Karma é sânscrito, significa ação, só isso. Nasceu no hinduísmo e no budismo como uma descrição neutra da relação entre causa e efeito, sem julgamento, sem tribunal, sem Deus anotando seus erros num caderno. Era quase uma lei física, como a gravidade. A gravidade não tem opinião sobre você. Ela não te pune quando você cai. Ela só age de acordo com a sua natureza. O karma original era assim. Então o que aconteceu? Essa ideia viajou séculos, passou por culturas, religiões, traduções, foi simplificada, distorcida, popularizada. Chegou no século XXI misturada com culpa cristã, com autoajuda superficial, com a necessidade humana de explicar por que as coisas ruins acontecem com as pessoas. E a explicação mais conveniente para isso sempre foi a mesma: a culpa de quem sofre. Karma virou sinônimo de merecimento. E aí o estrago começou. Porque quando você acredita que sofrer é merecer, inconscientemente, você para de questionar, para de lutar, para de buscar saída. Afinal, se é karma, é justo. E se é justo, quem sou eu para reclamar? Essa lógica parece humilde, não é. É paralisia disfarçada de aceitação. E o espiritismo, o verdadeiro, o que Kardec sistematizou, não tem nada a ver com isso. Kardec não usa a palavra karma. Ele fala em lei de causa e efeito, em provas, em expiações, em reparação. Mas tem uma frase no Livro dos Espíritos que deveria estar escrita na parede de todo o centro espírita do mundo. Deus não pune, Deus permite. 4 palavras de cada lado, universos de diferença entre elas. Num sistema punitivo, o objetivo é o sofrimento. Você errou, você sofre, quites. A lógica é do tribunal, da vingança institucionalizada. No sistema que Kardec descreve, o objetivo nunca é o sofrimento. O sofrimento é consequência, não finalidade. A finalidade é uma só: aprendizado. E isso, essa distinção aparentemente simples, muda radicalmente o que você faz quando está no meio de uma dificuldade. Porque se você está sendo punido, só existe uma resposta possível: aguentar. Mas se você está aprendendo, aí existe uma pergunta. E perguntas abrem portas. Punições não abrem nada. Agora, o ponto que mais gera resistência. O Espiritismo fala em expiação. E quando as pessoas ouvem essa palavra, a maioria fecha. Expiação soa como castigo, como dívida que não acaba, como condenação espiritual. Mas lê com atenção o que Kardec descreve. O espírito, no plano espiritual, enxerga o que fez com uma clareza que aqui não existe. Não porque alguém impôs essa visão, mas porque fora do corpo, a consciência acessa a própria história de forma diferente. E diante do que vê, das consequências que causou, das almas que afetou, dos padrões que deixou, ele mesmo escolhe retornar, em condições que permitam reparar. Não é condenação, é decisão. O juiz não manda, o réu pede outra chance. Pensa o peso dessa diferença. Um médico que erra um diagnóstico não precisa ser punido para querer estudar mais, para querer ser melhor, para não conseguir dormir pensando no que falhou. A consciência do erro já é o julgamento. O desejo de reparar já é a sentença, cumprida por escolha, não por imposição. É assim que o Espiritismo entende a expiação, não como grade, como porta. Mas atenção, porque esse ponto, a ideia de que o espírito escolhe suas provas, foi usado de um jeito que precisa ser nomeado com toda a clareza possível.
Já foi dito para a vítima de violência, você atraiu isso. Já foi dito para quem está doente, é o seu karma se manifestando. Já foi dito para quem perdeu tudo, você escolheu essa prova. Isso não é espiritismo. É crueldade usando o vocabulário espiritual como escudo. Há uma linha, e essa linha não pode ser apagada, entre dizer você merece o que sofre e dizer você tem poder sobre o que faz a partir do que sofre. A primeira sentença enterra. A segunda, no momento certo, pode ser a única coisa que salva. O espiritismo genuíno nunca usou a lei de causa e efeito para culpar vítimas. Ele a usa para mostrar que ninguém, em nenhuma circunstância, está definitivamente sem saída. Isso é diferente e precisa ficar claro. Voltando então para o que importa. A lei de causa e efeito não está só no passado. Ela está operando agora, nesse momento, nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas escolhas de hoje. E isso é simultaneamente a notícia mais incômoda e a mais poderosa desse vídeo. Incômoda porque nada passa em branco. Poderosa porque você não está preso ao que já foi. Você está plantando agora. E o que você planta hoje, mesmo que a colheita demore anos, mesmo que você não veja ainda, é diferente do que você plantou antes. O passado tem influência, não tem voto. Essa distinção vale repetir até entrar. Influência, não voto. Você não é refém da sua história. Você é o próximo capítulo dela. Tem uma coisa que o karma popular nunca explica e que o espiritismo coloca no centro: padrões. Sabe aquela situação que volta na sua vida com uma consistência que já passou do absurdo? Sempre o mesmo tipo de relação que termina da mesma forma, sempre o mesmo tipo de conflito com pessoas diferentes, sempre a mesma sensação de chegar perto e perder. Isso não é azar. O espiritismo diria que são situações que se repetem porque o espírito ainda não encontrou uma resposta diferente para elas. Pensa num labirinto. Você entra, toma a mesma direção, bate na mesma parede, sai frustrado, entra de novo, mesma direção, mesma parede. O labirinto não está te punindo. Ele está te esperando. Esperando que em alguma entrada, essa talvez, você vire num ângulo diferente. Identificar o padrão é parar no meio do labirinto e dizer: espera, eu já estive aqui. Essa parede eu conheço. Esse reconhecimento, esse momento de parar e ver, já é evolução. Não precisa ser dramático, não precisa ter revelação mística, só precisa ser honesto. Então, o que a lei de causa e efeito realmente quer de você? Uma palavra: consciência. Não perfeição. Perfeição ninguém tem e o sistema não exige. Não sofrimento. Sofrimento nunca foi o objetivo. Consciência. Agir com percepção crescente do que você está fazendo. Errar com responsabilidade pelo erro. Reparar não por medo do que vem depois, mas porque você entendeu o peso do que causou. E reparação, que no espiritismo não é castigo, é ação, pode acontecer agora. Não em outra vida, não depois de muito sofrimento. Agora. Pedir perdão é reparação. Mudar um comportamento é reparação. Escolher diferente numa situação em que antes você escolhia sempre igual, isso é karma se transformando em tempo real. Sem drama, sem ritual, sem precisar de permissão de ninguém. Existe uma imagem que não sai da cabeça quando esse assunto vem à tona. Um escultor diante de um bloco de mármore. Ele bate, retira pedaços, bate de novo. Não está punindo a pedra, está revelando o que já estava dentro dela. Michelangelo dizia, e não importa se é apócrifo, que a escultura já estava na pedra, ele só retirava o que sobrava. O espiritismo enxerga o espírito assim, não como algo quebrado que precisa ser consertado de fora, como algo que está sendo revelado de dentro. Cada prova, cada consequência, cada dificuldade que volta e insiste, não está adicionando peso, está retirando o que sobra. E o que fica, depois de muito tempo, depois de muitas vidas, depois de muito mármore no chão, é o que você sempre foi. Antes do medo, antes da culpa, antes de alguém te convencer de que você está devendo. Se esse vídeo chegou em algum lugar,
Se uma frase ficou, se algo incomodou do jeito certo, deixa o like agora. Esse gesto simples coloca esse conteúdo na frente de quem ainda acredita que está sendo punido por existir. Comenta o que ficou. Uma palavra, uma discordância, uma pergunta que esse vídeo abriu e não fechou. Essas eu leio com atenção especial. Compartilha com quem você conhece que confunde consequência com castigo. Às vezes muda o ângulo de uma vida inteira. Inscreve no canal, ativa o sino. Toda semana tem um novo convite para olhar para a vida de um jeito diferente. Até o próximo vídeo. Que você saia daqui não com respostas, mas com perguntas melhores.